La idea es siempre observar las tensiones, mano, codo, hombro, aquí, los ojos, cómo respira. Saca. ¿Ven? Saca. Podemos observar aún más. Saca. ¿Percibe? Saca. Te dejaste impresionar por el movimiento. Susenga. Saca. Saca sin miedo, ¿no? ¿Percibe? Eu veo tu tiempo, tu manera de pensar. Estoy de lado, saca. Saca. Comprende? Saca. Saca. ¿Percibe? Agora saca. Corta. Aí. Eso. ¿Se vas a hacer más cor? Ahí. ¿Sigue? Wow. Olá pessoal, mais uma vez aqui de Valência, no Rombugaku, no nosso dojo central. Estudando junto com o pessoal, recuperando de uma lesão, então aproveitando o estudo do pessoal, principalmente a equipe da França que está aqui também, o instrutor da França, e tirando algumas dúvidas também. Nesse sentido, Shidoshi, quais aspectos de velocidade ou elementos de velocidade são mais relevantes tanto no Batô quanto no Iai, que a gente deve ter em mente? Velocidade é questão de observação. Observação do que ocorre antes, durante e depois. Isso tem a ver com qual parte do corpo dele vai estar cheia e qual parte vai estar vazia. Quando você aprende a observar os ombros, o cotovelo, as mãos, você vai ver que isso gera um aspecto diferente dentro da composição do movimento. Por exemplo, por mais que ele faça um movimento rápido, eu vou ver o tempo que a mão levou para chegar até o carro, o tempo que ele fez o sayabiki e o tempo que ele fez o movimento. Tudo isso é estudado dentro de um contexto, estudado dentro de um padrão. Então, por exemplo, a mão dele vai alcançar a Tsuka. Antes que ele alcance a Tsuka, eu já tenho que ter cortado. Mas eu também posso permitir que ele alcance. Vou cortar a mão. Da mesma forma, eu posso permitir que ele comece a sacar. Por quê? O movimento vai distrair a energia do Hara e vai obrigar, pelo susto, a um reposicionamento. Nesse momento ele está aberto. Observe bem se nós fizermos lento. É o que acontece. Se nós fizermos isso já, depois que ele saca o movimento, a entrada vai ter uma perspectiva de observação. Pode ser fácil se você observar a trajetória. O movimento, quando passa o primeiro braço, e quando passa o segundo braço. Quando a lâmina está iniciando o segundo braço, é o momento que eu tenho que começar o meu movimento. Obviamente que também isso vai depender da extensão do ataque dele. O que eu quero dizer com isso? Quando ele avança e ataca, eu também tenho que me movimentar. Eu não posso estar no mesmo lugar. Obviamente que já não será um movimento, e sim serão 2 movimentos ou 3 movimentos. Todo esse contexto implica
em obrigar ele a se movimentar dentro do meu jogo. Se você não tem um pensamento, você é parte do pensamento de alguém. Se você não tem uma estratégia, você é parte da estratégia de alguém. Então, eu obrigo ele a entrar no meu jogo. Furiharai, uma série de movimentos, né? Quando eu obrigo ele a se movimentar, eu já tenho uma linha de objetivação. Essa linha de objetivação é que vai facilitar. Então eu posso ameaçar, ele saca, então eu tenho todo o flanco aberto, posso cortar no segundo movimento, no terceiro. Tudo isso deve ser treinado, praticado e observado com cuidado, de menos a mais, para que você possa ter condição de observar isso. Existe um processo cognitivo muito interessante que você deve estudar. Você deve ver as questões de lateralidade, as questões do que desperta antes, do que desperta depois. Existe todo um estudo relacionado a isso, para que você possa ter um desenvolvimento. E nesse desenvolvimento é quando você vai, então, compreender a questão da velocidade como uma forma de posicionamento e observação. Observe só. Rápido. Vê? Eu já não observo o movimento, e sim as linhas de tensão do ombro, da mão, qualquer movimento que ele faça, eu vou sempre me posicionar a partir da ação desses ângulos de tensão. Porque tentar se esquivar do movimento é muito difícil. Em geral, você tem que ser muito mais rápido que ele. Enquanto que você se posicionar ou obrigar ele a estar dentro do seu jogo é mais fácil. Nesse sentido também, pessoal, está sendo bastante rico essa visita e esses estudos realizados aqui na sede central da nossa escola, justamente por estar tendo a oportunidade de estar em contato tanto com profissionais de história, como é o sensei Stefan, né, Shudoshi Jordan, e também a Alma Ocampo, também, que é uma das nossas integrantes da equipe aqui na sede central da escola, e uma profissional também, uma psicóloga forense, né, que tem acompanhado a nossa jornada e também treinado juntamente conosco ao longo desse tempo. Alma, nesse sentido do estudo psicológico, o que nós poderíamos estar traçando às vezes um paralelo entre as análises de Batojutsu e a psicologia em si? Pues en general todos los ejercicios que se realizan aquí tienen la oportunidad de trabajar ambos hemisferios cerebrales, además de trabajar motricidad gruesa, fina, que nos va a permitir incluso a nivelar y equilibrar los procesos cognitivos, los procesos cerebrales. E como você vê esse aspecto da evolução do treinamento e como são o estudo das sequências dentro de um caráter de desenvolvimento cognitivo? Pues permite trabajar varios aspectos sobre la memoria, como es la memoria de trabajo, precisamente haciendo tareas y trabajando la memoria en secuencia, además de la de trabajo, para ir recordando. Trabaja tanto aspectos físicos como mentales, por eso se me hace a mí un equilibrio muy bueno entre lo cognitivo y lo físico. Até aproveitando, Alma, a pergunta anterior, uma questão que surgiu agora há pouco também é acerca da questão da lateralidade dentro da estratégia no uso da esgrima japonesa e do estudo da espada também. Es muy interesante siempre ver la psicología y la antropología de los movimientos en cada cultura. En este caso, dentro de la psicología y analizando la lateralidad, podemos observar en esta cultura que la katana se colocaba del lado izquierdo. Entonces eso nos indica mucho la manera de pensar y reaccionar de las personas en esa época, que la mayoría, todos tenían que ser diestros. Eso nos habla mucho sobre las habilidades que ellos ejecutaban, que ellos tenían también en esa época. Por ejemplo, con nosotros, si vemos a Sensei Stefan, si hace un movimiento, nosotros por medio de la lectura corporal podemos incluso adelantarnos a algún movimiento que él pueda hacer, hablando del lenguaje no verbal también. El movimiento de hombros, de pies, la respiración, van a permitir que nosotros tengamos una visión más amplia de los movimientos en el arte marcial. Sumimasen, Shidoshi, aproveitando que estou acompanhando esse treinamento com o pessoal da França também,
Uma dúvida que surgiu é acerca das técnicas que envolvem proximidade. O que poderia ser mais evidenciado ou reforçado nesse estudo? Vamos pensar, por exemplo, no movimento Suichoku. Batendo aqui, ele vai cortar a minha axila. Então ele precisa ter um movimento de Sayabiki muito bem definido aqui, porque senão vai ser muito difícil para ele. Existem uma série de detalhes aqui. Né? Se eu estiver ainda um pouco mais próximo, né? Ele tem que ter a mesma condição de saque aqui. Então vai depender do tipo de músculo que eu vou usar, do tipo de ângulo que eu vou usar, né? E em geral, os movimentos devem respeitar uma lógica estrutural no nível energético. O que eu quero dizer com isso? Se ele faz muita força com o braço e com a mão, ele não vai conseguir. É o que nós falamos do cotovelo estar cheio, o ombro está cheio, a mão está cheia. Ele deve estar profundamente relaxado nesse momento, e quando ele desloca a katana neste movimento, ele deve se posicionar com o hara o mais pesado possível para aliviar a parte alta do corpo. Então, quando ele desloca a Sayabiki relaxando o braço, enquanto um braço é yin, o outro vai ser yang. Tem que subir, ó. Isso. Né? Então, isso nós estamos falando no nível 0, no nível 1. Cada técnica tem 5 níveis de profundidade. Você vai estudar anatomia, você vai estudar mecânica, você vai estudar fisiologia postural, você vai estudar uma série de composições sistemáticas que vão facilitar o seu entendimento. Agora, é muito importante que isso esteja bem claro. Se é um movimento em Sui-Rei, por exemplo, ele tem que sacar em Sui-Rei. Então, imagine que ele não tem espaço aqui. Ó, né? Vamos imaginar que estamos aqui. Ele tem que sacar o movimento em Sui-Rei. A mesma coisa ele vai ter que ter. Ele vai ter que ter os ângulos, vai ter que ter as medidas do uso muscular, do uso tendinoso, né? Tá? Observe só. Tudo isso vai influenciar muito. Você é biólogo. Como que isso influencia o movimento? Me explica. Tá, como é que você entenderia isso, como biólogo? Eu veria sobre um aspecto anatômico, principalmente, né? Também seria possível estar abordando um aspecto fisiológico, mas acima de tudo um aspecto de anatomia e cinesiologia, que é justamente o desdobramento do estudo dos movimentos. Principalmente porque uma boa estruturação da técnica, observando a execução da técnica e tendo a possibilidade de realizá-las, também ficou evidente que a articulação de vários detalhes é que vai dar e trazer a eficiência do movimento, quer seja aspectos de tendão, angulação, né, o posicionamento da estrutura muscular, da estrutura óssea, né, e uma coordenação muito mais adequada entre membros superiores, inferiores e a parte torácica também. Existem alguns exercícios que a gente pode fazer em relação a isso. Por exemplo, imagine que ele coloque o peso todo no corpo, na parte baixa. Isso. Agora aqui, ó, eu faço isso, né? Tenta subir e sacar. Mais difícil. É mais difícil, mas ele pode contrair o hara e a partir daqui sacar. Ele não precisa da altura. Acha? Pode gerar uma série de outras compensações, né? Exato, isso que nós estamos falando. Perfeito. É o uso do yin yang dentro de um fator complementar e não transformador. Você tem os aspectos energéticos tensionais. A energia é uma espiral que acelera, um movimento que acelera. Uma helicoidal, ela é contínua. Então, a helicoidal é tensão. Se ela é tensão, ela precisa ser trabalhada dentro de um aspecto de complementabilidade. Ela não pode ser transformadora. Entendi. No aspecto energia, sempre duas energias vão criar uma terceira energia. No aspecto da tensão, não. É uma perspectiva bem diferente do que a gente está acostumado. Então, assim, cada movimento você vai ver uma linha divisora. Você tem, por exemplo, um único corte, 6 vazios. Os professores falam de cada vazio dentro de um detalhe muito importante. Então, se você analisar que apenas o descer de uma katana tem 6 vazios, o que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver com a sua emoção? O que isso tem a ver com o seu momento, com a respiração? Esse é o processo que nós temos que estudar. A partir daí, você pode entender uma série de mecanismos que vão desenvolver, seja a sua habilidade ou técnica. A habilidade é para uma pessoa, a técnica é para todo mundo. Se a técnica é boa, significa que existe uma pedagogia boa, existe um conhecimento estrutural bom.
Se a habilidade é boa, é de uma pessoa só, às vezes o aspecto funcional é bom, nem sempre o aspecto estrutural. Essas coisas devem ser separadas e colocadas muito bem definidas, para que o treinamento seja proveitoso e o resultado seja satisfatório. Essa otimização é bem interessante nessa perspectiva, com certeza. Ok. Obrigado, Hitoshi. Tá. Você, Hitoshi, um outro aspecto que também chama muita atenção é que quando pensamos numa espada, numa katana, principalmente, a gente imediatamente remete à ideia, né, uma primeira impressão que a gente teria seria justamente a utilização do corte, né? Mas pensando que existem aí técnicas diversas que incorporam outros elementos e outros componentes da katana para golpear o adversário, tsuka, saya e assim por diante, quais elementos a gente poderia ter para essa análise como sendo pontos importantes para essa perspectiva na utilização da katana? Tá. Nós temos o quadril, temos a cintura escapular, nós temos uma série de estruturas tensionais que nós chamamos que vão gerar claridade ou escurecer o seu movimento. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se ele está com a mão aqui, né, e eu vou golpear com a tsuka, se eu golpeio simplesmente para baixo, ele vai perder a mão. Perfeito. No sentido de, se ele estiver com a mão relaxada, ela faz isso. Quando eu golpeio não só para baixo, e sim para frente, eu aprisiono a mão dele. Existe uma diferença de um impacto unicamente vertical, o uchikomi, e um impacto que vai gerar o hishigi, o esmagamento da mão. Então, todo este processo ele vai ter uma imensa diferença, seja no impacto com tsuka, kashira e tudo isso, como eu vou usar o meu quadril, como eu vou usar o meu hara. Porque se o meu corpo inteiro está contraído, o impacto ele não vai ser um impacto expansivo, ele pode ser um impacto contrativo, ou seja, quando você me abraça e meu corpo está contraído, você vai abraçar uma rocha, uma pedra, né? Pode ter um impacto. No entanto, quando você se desloca no aspecto expansivo, o corpo não pode estar todo contraído no momento do golpe. Ele tem que estar contraído 2 segundos antes do movimento. Porque senão você não gera inércia, você não gera o movimento que você precisa para que o impacto seja suficientemente grande. Então, pequenos detalhes relacionados a isso vão fazer uma inúmera diferença quando você vai estudar dentro de fatores mais empíricos. Por exemplo, golpeando, imagine que você coloca um saco de golpear de boxe e vai golpear com a sua katana para você ver o impacto. Ou mesmo você pega um pneu e você vai golpear para ver a densidade do impacto no nível de rebote. Então, todas essas linhas de estudos vão mostrar que, quando eu corto, se a minha mão direita tem muita força, eu vou danificar completamente a linha de corte. A força é só na mão esquerda, a mão direita é relaxada. A mesma questão vão ser nos treinamentos, nos impactos e tudo isso. Eu preciso ter um ponto direcionado, ou seja, para que eu não perca a coordenação motora fina. Em um movimento muito rápido, é muito difícil você fazer uma técnica muito veloz e limpa, perfeita. Porque a coordenação motora fina é a primeira coisa que se perde quando nós estamos num estado alterado. Seja interno, exato, se compromete. Então, por isso é muito importante você treinar o aspecto técnico, de menos a mais. Você vai se corrigindo, até o seu corpo entender esse mecanismo. Quando ele entende, naturalmente o movimento começa a ser parte de toda uma trajetória. Então, também não adianta você treinar de maneira equivocada, porque às vezes um vício vai ser muito difícil, né, mais na frente de você corrigir. Então, é preferível você treinar 100 vezes corretamente do que 1000 vezes errado. Principalmente treinar com consciência o que você está fazendo, não repetir por repetir, né? Porque o corpo, quando cansa, ele vai começando a tentar compensar alguns erros, alguns músculos que estão cansados, então você vai adquirir alguns erros, alguns vícios que você não está percebendo. Por isso o treinamento consciente é muito importante. Mesmo quando nós estamos lesionados também, a gente busca compensar o corpo nesses momentos também. Com o impacto é a mesma coisa. Seja com qualquer parte da katana, você precisa treinar dentro de uma visão mecânica, uma visão física, uma visão energética, porque, claro, o seu corpo tem uma inércia, tem uma energia, o seu corpo tem uma energia yang, expansiva, uma energia yin, contrativa.
né? Quando eu falo, por exemplo, que eu estou me movendo, eu tenho uma estrutura e uma função. Eu estou em estrutura aqui, Yang, função Yang, estrutura Yin, função Yin. Então esse estudo ele é muito importante. Tudo que é estrutura tem a ver com o mundo tangível, o seu corpo físico. E tudo que é função tem a ver com a realidade desta movimentação. Então, por exemplo, uma coisa é o movimento em estrutura, o corpo que oferece a estrutura. Outra coisa é o movimento dentro do processo cognitivo, é o aspecto funcional. Então, quando nós nos movimentamos, seja ofensivamente ou defensivamente, você tem que analisar se você está num aspecto Yin ou Yang, expansivo ou contrativo, e como está o seu processo central do Hara, como ele está se comunicando com a cintura escapular, como ele está se posicionando em relação à lombar, que é o lado contrário. Enfim, você tem uma série de raciocínios do que nós chamamos de anatomia energética. Isso é muito bem estudado na parte de medicina, acupuntura, tudo isso, para se entender o movimento. Ou seja, o movimento em si, ele não existe se ele não existe dentro de você. Aí vem o treinamento do Metsuke, uma série de coisas que nós sabemos. Deixa eu falar um pouquinho.